Salve, salve amigos do Caça Fantasma Brasil, eu sou o João. Olá, querido, sou a Rosa. Nessa fase de estarmos em casa organizando aqui o Joelhinho da Rosa, a gente está ampliando também a investigação remota para outras situações, né, onde a gente consegue continuar mantendo esse conteúdo exclusivo para vocês, onde vocês veem um paranormal de verdade funcionando, sem nenhum vínculo místico, esotérico, religioso e científico, né? Sempre tendo a paranormalidade, a visão paranormal em primeiro plano, né? E agora mais um episódio indicado no Facebook, Rosinha, de uma investigação remota. Vamos lá, é de uma seguidora. Né? Seguidora do Facebook, Vamos Rosa. ouvi-la. Janete Lima, tá vendo? Uhum. Ela mandou, olha só o que ela mandou. Rosuka Castel. Portões para o Inferno. Esse castelo de 800 anos está localizado nas montanhas ao norte de Praga, na República Tcheca. É referido como o Portão do Inferno devido à sua reputação assustadora. Disse que o poço gigante que esse castelo foi construído em cima de uma porta de entrada para o inferno. O castelo foi construído para selar o mal. A estrutura do próprio castelo é projetado para manter as pessoas dentro em vez de manter as pessoas fora. Há contos sobre um meio humano, metade besta, como criaturas emergem do abismo e gemidos estranhos podem ser ouvidos durante todo o tempo no castelo. Há uma história sobre um duque que perdoaria qualquer criminoso se eles descessem no poço usando uma corda e relatar o que pode ver lá. Um criminoso foi baixado no poço e começou a gritar de terror. Quando o puxaram, viram que seu cabelo tinha ficado todo branco e o homem tinha enlouquecido. Esse post ela copiou do Picker Finger. E tem as fotos aqui, Rosa. Do poço. Deixa eu fechar esse aqui. A entrada do poço, tem até uns demônios aqui, tá vendo? Uhum. E esse é o castelo. Mas eu fiz uma pesquisa maior, que nós vamos ver agora. Tem até um texto aqui. Vamos continuar lendo a história, tá? Uhum. Ó, o castelo Rosuka, do estilo gótico renascentista. Enquanto isso tu tá conectando, né? Tô. Tá. Fica na parte oriental da floresta de 47 quilômetros a norte de Praga, na República Tcheca. É um dos castelos mais bem preservados da sua época, sendo monumento cultural da República Tcheca. Atualmente é considerado um dos mais assombrados do mundo. Aí tem o texto aqui que a Janete mandou. Obrigado, Janete, muito obrigado, viu? E aí tem aqui mais informações. Tu quer que eu vá lendo? Vai lendo. Aí quando tu conectar, tu me para, tá, Rosa? Uhum. Porque isso que é a conexão remota. Depois a Rosa vai explicar melhor também. Mas eu lendo a história, eu mostrando as fotos, tem as fotos boas aqui também. Castelo, localizado na encosta arborizada, possui 3 das suas fachadas subjacentes a um penhasco. No final do século XV e no início do século XVI, com o desenvolvimento da artilharia maciça, construíram-se fortificações exteriores, sendo estas demolidas mais tarde no século XVII. O núcleo do castelo foi construído nos anos de 1584 a 1590, criando toda a ala de entrada atual sob a forma da construção de um U, seguindo os movimentos renascentistas. Em 1658 foi também demolida a torre gótica quadrangular, reduzidos grandes partes do telhado. Então, ó, aqui, ó, dá para ver os desenhos, né, Rosa? Deixa eu ver se eu aumento aqui para ti. Aqui são desenhos internos, né? Então, lendas, né? Importante. O castelo Rouska
não está situado num local estratégico para fins militares, uma vez que não tem uma fortificação exterior. Assim, o castelo não foi construído como uma muralha para impedir ataques, mas sim para fechar a porta de entrada para o inferno. Este castelo foi construído em cima de um lendário poço sem fundo, de onde saíam criaturas monstruosas. A atividade demoníaca persistiu neste local e, eventualmente, os governantes da Boêmia decidiram encerrar o castelo. Contudo, antes de o encerrar, disse que os prisioneiros das redondezas recebiam indulto se concordassem em serem levados por uma corda para dentro do buraco. Disse que o primeiro prisioneiro soltou um grito após entrar no poço e quando foi resgatado parecia ter envelhecido 30 anos. Esse homem morreu dias mais tarde por causas desconhecidas. Viu que aqui o relato já está mais completo, né? Tem mais dados que aquele primeiro post. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tomaram o castelo para efetuar experiências ocultas relacionadas com portais dimensionais. Olha só. Anos mais tarde, durante a Reforma, vários esqueletos de oficiais foram encontrados. Eles pareciam ter sido executados. Na atualidade, os fantasmas que assombram o castelo são um cavalo negro sem cabeça, um gigante, um bulldog e uma mulher vestida de branco, que é frequentemente vista no parapeito das janelas do piso superior. É também dito que sob a adega existem restos não humanos que surgiram a partir do poço. Relatos de atividades paranormais. Vou indo, tá, Rosa? Qualquer coisa. Até para as pessoas entenderem tudo, ler, e depois eu já entendi. Tá. Ao longo dos anos, pessoas alegam ter avistado criaturas bizarras na periferia do castelo, que se assemelham a homens trespassados por cruzes, cães misteriosos e outros seres fantasmagóricos. As testemunhas afirmam ser possível ouvir o som por esses produzidos, sob a forma de gemidos e rugidos que provocam uma sensação aterradora naqueles que os detectam. A poucos metros do porão principal, pessoas acreditam ter contemplado, para além de um cavalo negro decapitado, um grupo de indivíduos acorrentados com ferimentos muito graves. Aí tem aqui mais uma foto. Deixa eu ampliar para ti. Importante, estou pegando essas informações, muito importante a gente citar as fontes da Wikipédia, essa aqui. Depois tem um outro site que tem mais fotos, tá vendo, Rosa? Eu vou te mostrar aqui. Vamos continuar ali que eu separei. No final do século XIX, o palácio foi visitado por um escritor proeminente da época. E esse relatou ter presenciado criaturas negras a voar ao redor do pátio interno que associou a demônios. Outro dos acontecidos relatados é o aparecimento de uma linda mulher vestida de branco caminhando pelas janelas do último andar e olhando para fora do castelo. Ninguém sabe a sua origem nem a sua identidade, mas é considerado o fantasma mais normal de todos que assombram o castelo. Por seu turno, a capela do castelo é também visitada por um monge impetuoso que utiliza umas simples vestes castanhas, atacando suas vítimas com um machado. A adega do castelo é apelidada de Escritório do Diabo e é composta por um majestoso trono, um tridente e chifres expostos na parede. Quer dizer, já tinha alguma coisa ali, quem morava lá já tinha uma ligação. Recentemente, em 2009, a equipe televisiva de Ghost Hunter Internacional visitou o palácio e realizou diversas investigações paranormais, tendo concluído que esse local estava integralmente assombrado. Após uma breve estadia, grande parte dos residentes e visitantes abandonaram o castelo, jurando nunca mais lá voltar. No presente, apesar de existirem muitas histórias e lendas sobre o castelo, agora é um símbolo cultural da Boêmia. O castelo está normalmente aberto ao público desde abril até outubro,
no verão. O Castelo Rouska realiza regularmente eventos culturais como feiras e festas, onde há pessoas que fazem duelos de esgrima, dançam, artesanatos e outros. Em maio, acontece um encontro nacional. Todos os anos há uma noite em que se realiza um concerto beneficente com uma série de eventos que o acompanham. Então aqui as referências, né? É importante, ó, Thomas Durdick, enciclopédia né, lá de Praga. Também tem aqui o Petr Davi e outros. Eu vou deixar aqui também copiado. Aí tem essa foto, ó, Rosa, que está licenciada. E depois, deixa eu ver. Aqui, ó, também no interior do castelo. Ó. Aqui é o pátio interno, onde o cara viu as criaturas com asas voando. Ó, aqui, ó, o pátio interno. Né? Aqui uma espécie de capela. Tem um altar ali. Ó, outra foto do castelo. Tá vendo? É mesmo, ó, Rosa, ele para fora tem janelas. Ele não tem uma fortificação, ó. Ele tem as janelas, ele não está proibindo as pessoas de entrar, ele está proibindo as pessoas de sair. E aqui já vimos, ó, outra foto interna. Traduzindo, ele já foi feito, quem construiu já tinha noção do contexto do local e já construiu na direção do macabro, né? Quer dizer, aquele poço, antes de construir o local, ele era um buraco sinistro, onde o contato com os extras, com os intras terreno, sim, que eles podiam sair, sim, vir para o mundo fora. E muita gente, naquela época, construíram, porque a leitura tudo era diabo. Sim. Por ser tudo diabo, construíram aquilo e começaram a criar histórias dos intras como se fosse diabos. Era um povo, claro, agressivo, era um povo com instintos animais, mas o diabo em si era uma leitura criada pelo poço. E aquelas pessoas que ficaram de cabelo branco, que ficaram assustadas, foi quando a gente leva um susto, a gente fica com aquela expressão feia. E o cabelo branco é a química do buraco. Sim. Interessante. É a química. Sim, porque é uma outra atmosfera que os intras vivem, né? É outra atmosfera. Então, quanto mais a pessoa desce, mais a pessoa vai se assustando, vai entrando em pânico, e dá essa química. E sem dúvida, Rosa, quem não conhece os intras, né? É diabo. Tudo que não se conhece é diabo. Não, e tanto que daí essa distância que que a igreja e a cultura, como foi nos tirado, né, esse conhecimento, né, como foi apagado, queimado, quer dizer, esse conhecimento que existem outras raças também, que inclusive convivíamos juntos, né, a igreja acabou criando para afastar, né, algo que ela não conseguia controlar e entender. Porque toda religião, até hoje, o que não consegue controlar ou entender, vai na história antiga e busca a palavra diabo. Sim, e até por serem horripilantes, né? Estarem no buraco lá aonde a igreja criou essa situação do inferno, porque o inferno não é embaixo da terra. O inferno é o que nós vibramos o inferno levamos, né? Não é um espaço embaixo da terra onde perto da... Isso tudo é criação, né, das religiões,
tentando e aí assustar. traduz que eles sabiam que existe seres lá na Terra, da mesma forma que todas as Bíblias, as religiões, o fogo, o cavalo de fogo, eles sabiam que existiam em cima, mas em cima eles criaram uma história lúdica. Sim. E trouxeram e foi aceito. Sim, mas tem intras que voam também, como tem os aquáticos. E eles fazem o quê? Eles saem para comer, como nós. Nós matamos as outras. Para conhecer, nós não vamos conhecer outros lugares? Conhecer outros lugares, né? Saem para se alimentar, o que é natural. Todas as raças fazem isso, né? Claro Mas que a raça humana se acha muito oni. Ela sabe, ela que traduz certo, ela não tem... E essa leitura rosa demoníaca é interessante, porque agora a gente tem que entrar na cultura da época, onde vocês estão vendo aqui, ó, os padres aqui, ó, o padre recebendo, tá vendo, ó, recebendo as pessoas perto da... Tá vendo aqui, Rosa? Tô vendo. Isso é um desenho interno do palácio, onde, né, que a gente conta vê a igreja. Né? Aí conta Mas, assim, a história. Só o meu raciocínio é o seguinte, que, seres diferentes, né, são tipo reptilianos, né? São reptilianos, porque reptilianos, vamos dizer, o aquático tem esses eram da profundeza, certo. São os reptilianos. Sim, são os intraterrenos que parecem, claro, são lagartos, né, gente? São, né? Porque tem várias espécies também, né? Tem umas que são mais animais, como essas aqui, que saíam para atacar, que saíam o voo que eles viam, João, não é o animal que voava, era um impulso. Sabe? Não entendi. Quando tu pega um impulso, vai sair de um buraco. Tá. É um impulso. Entendi. Depois eles estavam aquele movimento que como se fosse voando. Sim, porque sim. o que voa só o que tem asa. Então. É um impulso saindo do buraco. E tudo foi criado em cima do buraco. Isso que tem que prestar. Sim, então, construíram para fechar, quer dizer, então, antes sabiam que dali saiu uma raça de demônios. O que colocava os demônios era justamente essa leitura, né, porque naquela época já não se tinha mais o conhecimento disso. Há muito tempo que esse conhecimento das raças nos foi tirado, foi escondido, né? Então, tudo que não era humano, era demônio, né? E essas coisas, claro, quer dizer, porque e até hoje acontece. As religiões dominam pelo medo, né? Quer dizer, a informação, a verdade, ela desmontaria quase todas as crenças, né? Porque muitas vezes elas são construídas em situações mentirosas, né? Não vou falar dos livros, né? Dos livros sagrados, a gente tem que respeitar, né? Porque tem gente que acredita e tal, mas muitas situações não são verdadeiras. É uma forma de... Porque vamos analisar uma coisinha. Naquela época, a maioria não sabia ler, a maioria só eram pessoas tipo tribais, que viviam por viver. Só subsistência, Só né? subsistência, e os paranormais, os magos, os sacerdotes, tudo que tinham mais conhecimento e mais vivência por sair de um lugar para o outro, que foram criando. Nós não estamos criticando, nós estamos dizendo que naquela época era necessário uma leitura limitada, porque eles sabiam, mas eles não podiam passar, senão assustaria o povo. Mas como se fala que o ser humano evoluiu, por que queimaram aquelas bibliotecas famosas? Por que queimavam, quando queimavam, as pessoas queimavam os livros? Porque os livros é que traziam pequenas informações para quem tivesse sensibilidade ou fosse inteligente, já ia fazer uma leitura e um pensamento em grupo diferente deles. É interessante que dentro dessa visão de época, por isso é importante se transportar para essa época, aonde
existia um buraco, isso que na época existia um buraco Aí- onde saíam demônios, certo? O que aconteceu? Em volta disso se construiu também toda uma narrativa que ali era o inferno, né? As próprias pessoas que cultivam o medo, que o medo fazia parte de toda essa manipulação, né? E que claro que se sai uma espécie diferente, né? De lá de baixo, quem descia lá embaixo via uma espécie diferente, claro que era naquela época eram os demônios. Então eles construíram, né, um aparato macabro, os tronos, as caveiras, né, justamente para continuar, porque mas também eram como eles entendiam na época. É o que eu falei, dentro daquele limite daquela história. Por isso que quando a gente vai fazer qualquer comentário sobrenatural, nós temos que já buscar a história, o porquê daquela história, o porquê daquela situação. Então, sem crítica, mas mostrando para vocês o porquê do fato que teve sim coisas muito lúdicas, porque se o portal era um portal do diabo, não poderia aparecer uma mulher de branco. Aí não tem muito eu acho que os outros fantasmas também são situações que merecem ser investigadas, porque eu acredito que esses outros fantasmas, o cavalo sem cabeça, todas essas situações que se colocam, os esqueletos... Primeiro, né? todo animal... Tem histórias também, tem outras situações que aconteceram nesse castelo esse tempo todo, que pode ter gerado... Sim, essas histórias. Essas histórias. Eu concordo contigo. A mulher pode ser uma pessoa... Foi lá, tipo, vamos lá experimentar. Não entrega, deixa para quando nós for lá. Ah, bom, é uma pena, porque tem muita coisa... Não, conta então. Quer dizer, eu vou lá. Certo. Como muita gente foi no tempo antigo. Eu fui lá de aberta, de alma pura, alguma coisa aconteceu lá. Foi muito forte. Eu posso ter saído de lá, mas a minha morte me leva para o ponto mais forte que eu tive, que foi essa experiência no castelo. No castelo. Gente, nós temos que... Isso é uma coisa muito... olha o passado, aprende, estuda, usa a sensibilidade. Vocês viram quanta informação eu trouxe para Rosa? E o cavalo, deixa eu falar do cavalo. O cavalo, Rosa. Gente, quando aparece um cavalo, não é a energia do cavalo. É uma energia, ou do dono do cavalo, ou de alguma situação ali maligna, que se transforma num cavalo sem cabeça para assustar. Certo. Porque animal é muito raro. Sim, eles não têm alma, então eles não têm a vivência da alma do sobrenatural. Normalmente quando aparecem os animais é projeção dos donos ou das pessoas vivas também. Vou contar uma para vocês. Sabe um dia quando nós fomos lá no... Como é o nome que a gente chama? Onde mataram... Na Vingança de Corisco, nós fomos lá em Piranhas, Alagoas, né, na Fazenda Patos, na expedição nordestina. Eu vou deixar aqui o vídeo depois desse, né, já marcado no final para vocês poderem assistir. E a gente foi na fazenda, caminhamos lá, foram 900 metros de ida e de volta no mato lá. Na volta, olha, minha cadeirinha está viva. Se ela fosse morta, eu ia dizer que era a alma dela. No meio daquilo tudo, porque minha cadeirinha é coisa boa, sabe? Eu só estava cansada, com o joelhinho, tudo. Eu vi 2 vezes, eu caminhando, a minha cadelinha parada, olhando para mim, mexendo o rabinho. E ela não foi, ela ficou na posada. Ela ficou na posada. Eu projetei algo para me relaxar. Se ela tivesse morta, eu ia dizer que é a alma da minha cadela. Não, é a projeção do meu inconsciente em algo ou que me assusta ou que me faz bem. Ela me faz bem. Então aqui também acontece a projeção de algo Sim, mas quando mais pessoas vêm, não é da pessoa que estava ali, já era das pessoas que dali alguma coisa que aconteceu ligada lá. Certo, de uma carga negativa. De uma carga negativa. E isso aí, para vocês perceberem, não falando de religião, mas aquele lado negativo, o oculto daquela época da maldade, eles já faziam coisas para
manter o medo das pessoas naquele lugar. Aí as pessoas falam em portal. O portal da quarta é de acordo com que Quarta o quê? Quarta dimensão dimensão? é de acordo com a sua evolução. Não tem portais. Ele diz, primeiro eu me comunico com os vivos, depois eu me comunico com os mortos, depois eu vou para o coletivo. Isso é a paranormalidade em espiral, buscando um impulso maior. Ali sim que é um portal. É um portal por quê? Porque é de um povo, de uma espécie, que aquele suspiro que eles conseguem, e ele é tão profundo, que possui, como a gente chama? Reações químicas da própria parede, tudo, porque aproveitando isso, eu vou comparar a pessoa que ficou branca, que ficou velha. Ficou com cabelo branco. E com velho. Vocês lembram dos egípcios que tinha que todo mundo que tinha uma crença, todo mundo que abria pegava uma maldição? Todo mundo que... No início, quando eles abriam os caixões... Peraí. Abriam os caixões, depois pegavam uma doença, que se transformou em uma doença. Aquilo era o fungo dos caixões fechados que as pessoas aspiravam, os pesquisadores, os que iam em busca do ouro. Os arqueólogos. Agora, mas no início virou, mas eram bandidos. Virou essa lenda porque os bandidos faziam isso. Depois os abriam de qualquer jeito os sarcófagos. Depois os arqueólogos, tanto é que não existe mais isso. Porque era o fungo, era aquilo que as pessoas aspiravam. Sim. Dentro do buraco, esse também tem isso. A umidade, o fungo. Sim, situações que a nossa espécie não está preparada. Que eles, como um animal híbrido, né, João? Híbridos. Então, só estou mostrando as comparações para que vocês achem que tem explicações, porque isso foi a coisa que mais me interessou. Falou em intra e extra comigo mesmo. Então, só para vocês verem como a situação, né, é um dos castelos mais mal assombrados que existem, né? Tem realmente uma ligação forte, né? As pessoas procuram as ligações com os intraterrenos, e aqui claramente existe, né, claro, agora, esse tempo todo, não se pode afirmar que tem alguma coisa, ou que eles não fecharam. O poço pode ser que agora tenha fim. Não, e isso, não existe uma saída só, não existe, quer dizer, são situações que... Porque, João... Sim, desculpe, Rosa. Porque quando começou isso tudo no contexto, tanto é que houve um período que não tem mais as manifestações dos extras, porque eles vão para outro lugar, eles não ficam ali correndo risco. Sim, claro. É uma espécie, todo animal, toda espécie tem um instinto de proteção. E não vamos nos esquecer que nós somos os maiores predadores, né? Uma espécie que né? Quer dizer, a nossa raça come de tudo tudo que se mexe, o ser humano come, né? Então, e traduz de acordo com o que convém. Inclusive comemos nós mesmos, né? Não estou dizendo sexo, estou falando canibalismo, né? Inclusive, quer dizer, só para vocês terem uma noção, a gente não pode olhar, né, para uma situação dessas com olhos do medo, né, do medo medieval. É importante olhar para essa situação, claro que é terrível. E tão forte era essa lenda que os nazistas foram lá e eles, vocês sabem que na cúpula nazista existia, né, um misticismo muito grande, existia, né, uma busca pelo conhecimento oculto e pelo poder, né? Que claro que não acharam, né? Mas não existe porque esse tipo, né? esse poder assim, não é pro mal, gente, sabe? Quer dizer, o mal tem o bem e o mal, certo? E isso que eles procuravam
né, para poder dominar o mundo. É o que né? certas religiões fazem. Muita gente, não é só os nazistas. Não é só. Só que a roupa, né, gente? O pessoal ficou mais malandro, mais ágil, mais inteligente, mas isso tudo de uma forma sutil ainda. Não, muitas, e aí tem as conspirações que não vamos entrar. Não vamos né? dizer nada, porque Mas tem muita coisa só querer ver. É assim, ó, é tão igual ou pior. Eu não defendo nazistas, é tudo. Esses são os demônios, né? E esses são demônios. Tanto é que eles né? foram procurar demônios naquela época. Não estou dizendo os alemães, eu estou falando dos nazistas que mataram, que fizeram esses absurdos, certo? Estou falando dos nazistas, né? Esses sim, esses são demônios, né? Esses que foram e são perseguidos e esses estão no inferno, né? Muito bem, gente, mais uma investigação remota do Caça-Fantasma Brasil. Hoje fomos com a paranormalidade da Rosa, da República Tcheca, né, a 47 quilômetros ao norte de Praga, a cidade de Praga, e que fomos visitar o castelo Rouska, aonde a paranormalidade da Rosa, a telepatia e a evidência entrou no sobrenatural do castelo, entrou e foi no passado, né, viajou no tempo, e isso é evidência, porque evidência não é só futuro, é passado, né? E captou, explica para nós, Rosa. E vocês perceberam que não foi só uma leitura, isso, é aquilo. Nós fomos buscar conteúdo para mostrar o que nós estamos falando. E muito obrigada, queridos. Então, se você tiver uma indicação para a gente, né, não são todos os lugares que a gente vai fazer isso, né? A gente pegou esse aqui porque viu que, né, quero de uma pessoa querida. A Janete, obrigado Janete Lima, né, você trouxe uma coisa que realmente mexeu com a gente, né? Não é uma coisa assim, né, que é mais firula. Não, isso tem história, está embasado, tem uma história para ser mal assombrada, não é uma imagenzinha de brincadeira, né, que muitas vezes o pessoal manda para nós. Ou se analisa. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo episódio do Caça-Fantasma Brasil.